Fala galera, tudo certo? Aqui é o Fabrício e esse é o podcast No Controle. No episódio dessa semana vocês vão ver o papo que eu tive com a Easy, social media que trabalha para a organização Strige Mans. Falamos um pouco sobre como foi iniciar nesse ramo e das experiências que ela teve nesse meio tempo. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum episódio. Para começar, eu vou pedir para tu se apresentar, quem que tu é, o que que tu faz. Ok, meu nome é Isabelle, mas eu sou conhecida como Izzy. Atualmente sou streamer e social media da Strige Mancê. Comecei há pouco tempo na parte de streamar e estou há uns 3 meses ou 2 meses na Strige com o cargo de social media. Uhum. E como é que foi começar a ser social media de uma equipe, vamos dizer assim, né? Como é que foram as dificuldades, assim, para entrar nesse meio? Então, as dificuldades mais é a gente entender como que a gente vai chegar no nosso público-alvo, né? Como que a gente quer interação, como que a gente quer chegar nas pessoas de uma forma boa e trazê-las ainda mais para perto de nós. A gente tenta entender um pouco o lado de cada um que fica com a gente, que acompanha o cenário, ou até mesmo a organização em si, para agregar ainda mais para eles, fazer com que eles se sintam à vontade com o que a gente posta, até mesmo quando a gente tem algum campeonato, algum evento que a gente vai participar, algum outro player que vai participar de algum campeonato solo, a gente sempre tenta entender como que a gente vai trazer esse público para assistir junto da gente. Então tudo é muito à base de estudo. A gente vê Uhum. como que a gente vai fazer essas pessoas chegarem conosco, se é alguma imagem, algum meme, se é alguma piada, se é só chamando o pessoal para ficar junto conosco. E a dificuldade maior é entender onde a gente está acertando e onde a gente está errando. Uhum. Porque é algo muito, como é que eu posso dizer, um pouco complicado você entender aonde você acerta para você continuar e muito mais complicado entender onde você está errando para você mudar isso. Então é Uhum. uma constante mudança que a gente vai fazendo para trazer todo mundo conosco. Então a gente vai fazendo pouco a pouco e estudando cada um que fica com a gente da organização. Sim, é muita adaptação, né, para entender o que que vocês Isso. podem fazer de diferente, o que diferente de que outras equipes estão fazendo, vocês terem uma própria Isso. característica, né. Trazer, entender como que funcionam outras organizações e fazer diferente. Eu entendo muito como a Strigman ser como algo diferente de tudo que você pode ver no cenário atual. Uhum. Começou há pouco, tem meses ainda, né, que iniciou a organização, mas a gente sempre tenta ver como que é a organização maior para que a gente possa ver os acertos deles e os erros, para ver onde a gente pode fazer a mudança ali dentro e não só trazer as pessoas para ficar com a gente, como crescer junto com elas. Eu acho que é muito coisa de evolução, não só a organização, mas dos fãs que ficam com a gente também. Então, é a primeira vez. Eu entrei muito na brincadeira da parte da organização. Simplesmente mandei uma mensagem para eles sem critério nenhum de acreditar que iriam me responder. E a gente trocou uma ideia, a gente viu onde que eu poderia me encaixar para ficar, porque antes eu estava parada como streamer e estava fazendo um trabalho à parte para mim mesma, de audiovisual. Uhum. Então eu tinha essa parte um pouco de mídia social, mas era para mim mesma e outros trabalhos que eu fazia. Só que é muito diferente de você ter uma organização que tem muita gente com você, tem uma galera que te acompanha, de você estar fazendo trabalho só para você. Então foi uma novidade, foi algo que me abraçou muito forte e a gente tenta crescer cada vez mais com o que apresenta. Uhum. E é muito bom, mesmo sendo a primeira vez que eu tô nessa área, é algo que te agrega não só pessoalmente, como profissionalmente, ainda mais lá pra frente, o que você pode querer na sua carreira. Sim. Tu comentou agora que tu veio, vamos dizer, tu veio mais do mundo do audiovisual, assim, como é que foi, vamos botar entre aspas, essa migração, assim, não sei se tu parou de trabalhar com a produção audiovisual e agora tá só com social media. Então, foi bem complicado, porque eu não entendia muito ao certo. Eu trabalhava como audiovisual para alguns cantores, alguns pequenos aqui da minha cidade, então eu trabalhava muito com a parte de edição, de criação de conteúdo, de arte, de fazer lyric, vídeos, trabalhava com fotografia também. Então é algo tá na área ali, mas é muito extremo do que eu faço atualmente na Stride. Uhum. Mas
foi complicado. Ter que entender onde a gente vai ter que mudar, onde a gente vai ter que continuar fazendo o que eu já fazia. Que era a parte de edição, de criação de conteúdo. Você tem que ser centrado no que você quer. Então, antes eu não era. Fazia as artes, divulgava, conseguia meu público, mas não era aquilo que eu queria manter para mim no foco para sempre. Queria crescer ainda mais. E quando eu entrei na Strige, mudou totalmente minha cabeça. Eu preciso ter sempre um foco do que eu vou querer atingir. Se é fazer a melhor arte possível, se é conseguir o melhor engajamento com as pessoas, se é conseguir atingir o maior público-alvo que eu tenho em mente. Então tudo vai muito, não só na parte do computador, celular, mas também na parte de papel. De você colocar no papel que você vai querer chegar, aonde e com quem você vai querer chegar. Uhum. E assim, tu comentando dessas dificuldades agora que tu teve pra, vamos dizer, pra ingressar assim, tu fazer a tua adaptação pro meio. Como é que tu fez essa conexão com a comunidade, com os fãs, assim? Como é que algumas estratégias, tu pode dizer algumas que vocês usam? Então, a estratégia mais assim que foi comigo foi antes de iniciar mesmo, já estava com um cargo, mas eu peguei para estudar, para ver o que estava acontecendo, como que eles faziam antes e como que a gente podia fazer agora, porque sempre é uma mudança constante na gente. Então, da organização não foi diferente, mas a gente tinha sempre que pegar como que foi o pontapé inicial do pessoal da organização para trazer ainda agora, ver como que eles faziam para chamar a atenção do pessoal e como a gente pode fazer para chamar ainda mais esse engajamento. Então sempre foi tudo muito visto desde o início da organização para agregar como agora. Não perder Uhum. a essência de como iniciou a Strige, mas crescendo ainda mais com o que foi feito no início. Então tudo foi a base de entender o público, entender onde a gente estava acertando desde o início até o exato momento. E sempre pensando bem mais lá na frente. Se a gente quer um público-alvo só de Valorante, a gente vai ter esse público-alvo e vai ter a parte social mídia para eles, o engajamento, as publicações. Se vai ter de LoL, se vai ter de outras lines, se vai ter de outros jogos. Uhum. Sempre focar muito neles para sendo jogos diferentes, mas querendo abraçar todo mundo, para que eles se sintam tão confortáveis com a organização que eles permaneçam até ver a gente crescendo ainda mais. Sim, sempre como é que é? Não pensar necessariamente em só uma vertente, mas em todas Exato. as vertentes que trabalharem direito, né? Porque Sim, tanto cada que comunidade tem o seu pensamento, né? Sobre o que é legal, o que não é legal. tanto que a maioria das pessoas que estão no Valorant vieram do CS, vieram de Paladins, que é um jogo que morreu, vamos dizer assim, mas a Sim. galera ainda continua jogando. Então, sempre puxar muito esse público. A questão sempre vai ser o público. Focar no que você vai precisar atingir ali. Então, Uhum. quando a gente pensa no público-alvo do Valorant, a gente já pensa que eles vieram do CS. Quando a gente pensa no público-alvo de LoL, a gente já pensa que eles estão lá há muito tempo. A galera do LoL é muito firme no que eles querem, nas lines deles, em todos os times que eles têm. Então, a gente tem Uhum. sempre que pensar num todo. A gente tem a parte para focar nos campeonatos de Valorant, mas a gente também pensa em outros jogos, em outras lines, para que a gente possa agregar todo mundo. Porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com todo mundo junto. Então a gente pensa muito sobre isso. Uhum. E essa parte de comunicação, vamos dizer assim, que vocês fazem. A ligação que vocês têm, por exemplo, vocês têm total liberdade para postar o que vocês quiserem. Por exemplo, vocês analisaram que o pessoal do LoL, ele tá muito mais na vertente do vamos abraçar todo mundo que tá entrando agora, o pessoal novato. Ou o pessoal do Valorant agora que tá um pouco mais, vamos dizer, no trash talk, assim. Vocês vão postar uns memes um pouco mais, tipo, cutucando as outras equipes, alguns adversários de vocês. Vocês têm liberdade para fazer essas coisas? Então a gente sempre pensa muito no e se fosse comigo. A gente já teve um campeonato que foi no início da organização, que teve uma galera que tiltou, falou merda, brigou com outros times, e a gente estava vendo aquilo, e foi a gente que iniciou com essa organização, com o campeonato. E dentro disso a gente viu que, poxa, se tá todo mundo no mesmo cenário de game, por que a gente vai ficar
beliscando um ao outro, querendo fazer treta. Então a gente tem um limite de até onde a zoeira vai machucar alguém. A Uhum. gente brinca muito de. Como que eu posso dizer? Na parte do Twitter, me deram bom dia ao caramba, já dei uma bicada porque hoje é dia de campeonato. Então isso a gente joga muito no Twitter e as pessoas gostam, porque não é atacando ninguém, mas é algo motivando a gente e falar, olha, tem campeonato, e aí, vocês vão estar junto com a gente, vamos torcer todo mundo junto, vamos gritar todo mundo junto. Uhum. Quando eu entrei, em uma semana mais ou menos, eu fiquei com uma DM de um campeonato. Então eu tava vendo as meninas jogando e tava vendo a parte do chat. E começou a ter muita gente falando coisa ruim do pessoal jogando. Uhum. Foi um campeonato feminino, então a gente espera realmente que vai ter uns ou outros que vão fazer isso. Mas a gente sentou ali e falou, olha, tá rolando isso, a gente precisa tomar um jeito pra parar. Porque não mexe só com o psicológico dos jogadores, mas sim de quem tá assistindo. E de nós ainda que tá trabalhando e fazendo esse campeonato dar certo. Então a Uhum. gente viu como que podia acabar com isso, a gente se juntou, me deixaram como administradora, o pessoal estava tomando conta, fiquei na parte do chat, então foi algo que a gente sempre precisa ver aonde está machucando alguém para que a gente possa parar ali e repensar como que a gente vai mudar isso. Então, sempre que tem um campeonato ou algo do tipo, quando a gente vai fazer uma piada ou jogar algum meme dentro do Twitter, a gente sempre pensa muito no que a gente vai falar, para não atacar ninguém, mas também para não deixar aquele ar de bonzinho, né? A gente precisa manter o nosso lugar aqui intacto sem que ninguém derrube a gente. Sim, Mas é tem que. sempre na medida do possível para a gente conseguir deixar não só o outro time, mas a outra organização também juntas uma do outro. Sim, ficar na linha do bom senso, né? O que pode ser ruim. Se eu posso fazer um mal pra ti, tu pode fazer um mal pra mim. Então Exato. vamos E tá manter todo a mundo, política da boa vizinhança, né? e tá todo mundo ali junto, né? Então a gente não pode querer derrubar um ou outro só porque acha engraçado. A gente tá ali todo mundo junto. A gente tá num cenário que é grande, é enorme e vai ter gente ruim dentro desse cenário. Então, por que a gente vai ser mais uma pessoa ruim dentro disso, sendo que a gente pode ser diferente? Uhum. Claro. Tu comentou que tu tinha, quando tu entrou nessa parte de social media, que tu tinha só mandado uma mensagem, um e-mail para pro pessoal da Strige, mas como que tu conheceu a equipe? Então, foi muito aleatório. Eu tinha acabado de baixar o Valorant e eu tinha caído no time com uma das nossas streamers, que é a Game Dinas. E ela tava falando que tava fazendo live, e eu, curiosa, fui ver como que era. Entrei na live dela, vi que ela tava com uma Strige, que na época era Strige Game, e fui pesquisar na parte do Twitter dela. Achei a organização e fui vendo como que eles estavam funcionando, né? Na época, acho que eles estavam com 400, 500 seguidores no Twitter. E eu fui dando uma olhada e falei, mano, eu quero muito entrar nisso aqui. Eu quero muito. E eu tava Uhum. começando a fazer live, não tinha equipamento, não tinha cabeça para saber como que funcionava isso. E mandei mensagem. Fiz até uma piada pro pessoal. Falei, qual a distância que eu posso colocar no Tinder pra dar match com vocês? E deu match. Eu tô aqui com a organização e tô mais que feliz com elas. E depois Hum. disso, fui conhecendo um pouco mais a Strige, entrei, conheci o pessoal e tô na casa há em torno de uns 2 meses, mais ou menos, 3. E foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. O melhor match que eu já tive. Que legal. E essa parte, assim, de se conectar com a organização, como é que tá sendo? Porque como tu falou que tu tá há 2 meses, mas eu sei que a Strige, ela já vem, acho que do início de 2020 ou até um pouco antes. Como é que tá sendo essa integração dentro da equipe? Então, eu conheci muita gente dentro da org. Gente que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Gente de outro estado, que mora do outro lado do país e que a gente tem uma conexão. Fiz muita amizade dentro da organização e isso é maravilhoso, porque quando você está nesse cenário, você precisa, como eu posso dizer, ter um time com você. Mas não só um time para jogar, mas um time para estar ali com você quando você precisar. E eu fiz muitas amizades.
não só a parte dos streamers, mas como a parte dos players que a gente tem também. Então, você vai construindo algo muito mais além da organização. Eu sinto por mim mesma, tipo, eu não sei do outro pessoal, mas por mim, eu sinto a Strid muito melhor do que ela realmente apresenta, sabe? Uhum. É algo que foge totalmente da proporção que eu achava que tinha. Eu fiz amizade, eu tive total apoio do pessoal que eu não tinha fora da organização. Sempre tem uma motivação ali, seja de uma pessoa, duas, sempre vai ter alguém ali para te apoiar. E eu sinto como que a organização fosse uma família, sabe? Uhum. É todo separadinho, os streamers, os players, mas é todo mundo junto, crescendo junto. E a gente entende que a gente precisa crescer junto para estar nessa área. E ninguém cresce sozinho, querendo ou não. A gente sempre precisa de Sim. alguém do nosso lado. E por conta da organização, eu tenho muita gente do meu lado e eu sou completamente grata. Você entra nisso achando que é só mais uma organização que ninguém vai conversar, que ninguém vai estar do seu lado, mas não. Tudo que você precisa, seja conversar, seja jogar, seja passar um tempo, você tá ali com um monte de gente incrível que você nunca vai esquecer, independente do tempo que passar. Sim, isso é muito importante, né? Esse começo de carreira, vamos dizer, em qualquer parte que tu está começando dentro do esporte eletrônico, é realmente muito difícil, né? Tu não ter contato com ninguém, tu não conhecer ninguém. É muito legal ver que a Strige, ela tem esse âmbito de acolher o pessoal novo que tá querendo criar uma carreira que seja começando de baixo e escalando, né? Sim, a gente tende a acolher muito, né, o pessoal que acaba entrando na organização. A gente é muito acolhedor, vamos dizer assim. Não só na parte do pessoal que trabalha dentro da Strige, como o pessoal que acompanha a Strige, mesmo não trabalhando. A gente acolhe muito, porque a gente vê muita coisa errada em outras organizações, em outros cenários de jogos. E como eu falei, a gente não quer isso para nós, a gente quer fazer a mudança. Então, você se sente acolhido e você precisa ter alguém. Algumas lacunas precisam ser as pessoas que você convive, que você conversa na internet, que te faz bem, que te apoia. Então, tá tudo bem você crescer do zero, ali, sem ninguém. Mas quando você encontra pessoas como o pessoal da Street, você acaba tendo muitos motivos para continuar e crescer ainda mais. E ter uma ambição da onde você quer chegar, porque tá todo mundo junto ali, tá todo mundo querendo ver o sucesso. Sim, tá todo mundo pelo mesmo propósito, né? Exato, todo mundo querendo comemorar o mesmo propósito, sabe? Seja atingir 1.000 seguidores na Twitch, seja a gente entrando no campeonato profissional, seja o que for, a gente sempre vai estar comemorando as pequenas vitórias até que a gente consiga a maior vitória que a gente sempre almeja. Uhum. E o que que tu tem pra dar como dica pra quem tá querendo entrar nessa parte de mídias sociais, assim? Tu, como tu comentou, tu tá há 2 meses, né, dentro da Strige, mas o que que tu pode dar de dica pra para quem tá pensando em entrar nessa área? Então, eu acho que você ter uma visão muito ampla sobre tudo, não ter só uma visão fixada em algo, por exemplo, não só ter uma visão em uma arte ou em algo que você vai fazer na parte social media, mas ter uma visão ampla sobre tudo que você gosta de ver, gosta de interagir. Eu sou muito da parte visual, então isso me agrega muito, porque sempre quando eu vou postar alguma coisa na parte da social da Street, eu sempre penso até onde isso pode chegar. E não ter um limite de onde a sua criatividade vai te atingir, até onde isso vai te fazer crescer. É sempre pensar fora da caixinha, é a melhor coisa que você pode fazer. E se você tem medo de fazer alguma coisa, acha que não vai ficar bom, não pensa nisso. Eu sei que é difícil, mas não pensa. Sempre faça o que você tem vontade de fazer. Se você acha que um Twitter seu não tá dando certo, se você acha que uma arte sua não tá dando certo, respira, pega alguma inspiração, vai assistir algum campeonato, vai ver alguma arte que já foi feita e senta e refaz. Sempre pensa que você pode mais do que você imagina. Nunca achar que você tem um limite para algo. A criação que a gente tem na parte do social media é muito ampla. Então a gente sempre pensa muito lá na frente. A gente tem que sempre abranger tudo que a gente quer. Se a gente está pensando numa arte incrível,
com um monte de detalhes, é isso que a gente vai colocar. Se é algo minimalista, a gente vai colocar também. Então, se você deseja entrar nessa parte, não tenha limite para o que você quer criar. Sempre crie tudo o que você quiser. E se precisar, dá um tempo para respirar e ver até onde você pode mudar ou chegar. Mas não desista do que você realmente quer fazer. Muito legal. Só uma dúvida minha agora que tu comentou sobre essa parte de criatividade. Como é que, não sei se é só tu que trabalha como social media lá na Strige, mas como é que se trabalha essa parte de desenvolvimento das postagens, dos memes, vamos dizer assim? Essa parte de brainstorming. É uma coisa que eu tenho tipo de dúvida mesmo. Então, não sou só eu que faço parte de tomar conta, né, da social media. Mas a gente sempre pensa muito no que, vamos dizer assim, tá hypado, vamos dizer assim. A gente sempre tenta construir algo em cima do que está sendo mais falado, seja um meme de algum jogo, seja alguma frase que foi edita de maneira errada, de uma piada que foi feita com palavras erradas, uma dicção, seja o que for. A gente sempre pensa muito aonde a gente pode colocar a nossa cara dentro disso. Então, a gente sempre tenta localizar e se inspirar em algo, começando do zero. Muitas postagens que a gente tem são de memes, por exemplo, de torcedores de futebol. A gente pega, a gente pede permissão pro dono da foto e faz uma alteração colocando o nosso logo. E dentro disso a gente pensa, poxa, se eles são torcedores e estão sofrendo, a gente também é torcedor da Strige, está sofrendo aqui, ou é porque está ganhando, ou é porque está perdendo. E a gente sempre tenta rir de tudo isso. Se a gente vê algo engraçado que a gente sabe que vai agregar na postagem, a gente vai e faz. Então é sempre muito focado no que vai chegar nas pessoas. Uma piada, um tweet, uma foto, um meme, seja o que for. A gente sempre vai tentar colocar ainda mais o nosso toque da Strige para deixar as pessoas rindo, se sentindo confortável. A gente tem muita campanha também. Então a gente sempre tem que estudar. A gente Uhum. a gente separa muitas coisas. Por exemplo, em outubro a gente teve o Outubro Rosa. Então a gente fez uma campanha do Outubro Rosa. A gente estudou para saber como que a gente ia falar, porque querendo ou não a gente precisa ter um conhecimento antes de postar. Tudo que a gente posta, a gente tem um conhecimento. Em novembro, final de novembro, se eu não me engano, a gente começou a fazer alguns vídeos de umas garotas streamers que estavam sofrendo ataque de bot. E a gente Uhum. foi e lançou os vídeos junto com a hashtag Twitch Ajuda as Minas. Foi uma outra organização também que criou. Então, a gente não faz só a parte de piada interna, a gente faz algo que vai ter mudança se a gente pisar firme mesmo e não deixar que isso abale. Então, a gente tem a nossa parte que é engraçada, que faz piadas, que posta clipes de lives totalmente engraçadas e coisas sérias também, que a gente precisa realmente conversar. Então, é tudo muito estudado, tudo que a gente passa. Não é só chegar lá e postar algo, é chegar lá e verificar o que a gente pode postar para crescer, não só na parte da organização, mas como o nosso próprio conhecimento. É algo muito mais complexo do que a gente vê normalmente na rede social. A gente sempre acha que é algo muito mais simples, mas Sim. é algo muito, muito complexo mesmo, que você precisa estudar tudo que você faz. Sim, sim. Bom, Izzy, muito obrigado pelo teu tempo que tu dispôs para conversar comigo. As pessoas que quiserem conversar contigo, tirar alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre o teu trabalho até como produtor audiovisual, se é que eu posso te chamar assim, por onde elas podem te encontrar? Então, pode me chamar tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram, que é o FWCKeasy, com 2 Z's e um Y. E eu tô tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook também, postando os meus trabalhos. Então tá, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Até mais. Obrigada, muito incrível e muito obrigada de novo.